Em dezembro de 2013, o ex-automobilista alemão Michael Schumacher esquiava nos Alpes franceses quando sofreu um acidente ao bater de forma grave sua cabeça, resultando em um traumatismo crânioencefálico, o TCE. Logo que chegou ao hospital, precisou ser submetido a uma neurocirurgia para aliviar a pressão dentro de sua cabeça. O heptacampeão mundial ficou em coma por vários meses, até ser transferido para sua casa em setembro de 2014, onde um quarto foi adaptado para acompanhar de forma intensiva o estado de saúde do ex-piloto. Essa história dramática chama atenção para a potencial gravidade do TCE e também para a necessidade de conhecermos mais sobre o assunto e sabermos como agir em uma situação como essa. Quer saber mais sobre o TCE? Então continua ouvindo esse episódio. Eu sou Arthur Rossato e estão comigo minhas colegas Manuela Juste e Isabela Fink. A gente vai mediar essa conversa com o Dr. André Cecchini. O roteiro é de Fabiana Dolovic, Lara Lobato e Viviane Miller. André Cecchini é neurocirurgião pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, possui doutorado em Biologia Celular e Molecular aplicada à saúde pela Universidade Luterana do Brasil, título de especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e título de especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Atualmente, é professor de neurocirurgia na UPRA e preceptor do Programa de Residência Médica em Neurocirurgia do Hospital Cristo Redentor. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de difundir informações sobre as principais doenças que se relacionam com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Vamos iniciar com uma perspectiva abrangente. O que representa ou o que quer dizer o termo traumatismo crânioencefálico? Boa tarde. Inicialmente agradeço à Liga de Neurologia e Neurocirurgia aqui da Fundação pelo convite, e o prazer de poder compartilhar um assunto que eu me dedico já há quase 30 anos, que é o traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico, quando a gente vê, é a batida na cabeça, mas não é qualquer batida, é a batida que ocorre que tenha alguma alteração neurológica. A mais comum delas é perda da consciência, às vezes se acompanha com algum outro sintoma, como cefaleia persistente, náusea, vômito. Então, esse tipo de batida na cabeça sempre preocupa. Claro que existem batidas bem mais fortes, bem mais graves, que o paciente vai acabar na UTI, vai ter déficits neurológicos e assim por diante, que fica bem mais fácil de identificar. A gente classifica o TCE principalmente em relação aos sintomas que ele produzem. Traumatismo crânioencefálico, esse que é o trauma menor, então é a criança que caiu do balanço, é a gente que escorregou, que não tem alguma alteração neurológica ou sintoma neurológico persistente, Geralmente esse trauma ele evolui bem. Todos nós já batemos com a cabeça algum dia e estamos vivos aqui para contar. Isso é o mais comum, a gente bater a cabeça de vez em quando, principalmente crianças. Mas em alguns casos a gente tem que estar alerta para essa batida. Já falei da questão neurológica, mas pacientes idosos, pacientes que usam anticoagulantes, que têm discrasias sanguíneas, esses pacientes sempre devem estar bem mais atentos que os demais. E Dr. André, quais são os sinais e sintomas mais frequentes que as pessoas podem experimentar logo após ter um traumatismo crânioencefálico? E como que o nosso público ouvinte ele pode identificar isso de forma precoce para buscar um atendimento médico mais imediato? Bem, Arthur, o que acontece é assim, o traumatismo ele leva a preocupação quando ele tem algum sintoma neurológico, Então, o mais comum deles é a perda da consciência. Então, o paciente bate a cabeça e desmaia. Esse desmaio pode ser um desmaio leve, que dura alguns segundos, ou às vezes até minutos. Se ele apresentar, após a recuperação da consciência, independente do trauma, sintomas neurológicos, então, que tem a ver com a cabeça, o mais frequente deles é a dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça não só no local, mas uma dor de cabeça que se estenda para toda a cabeça, que se espalhe, uma dor de cabeça que vai piorando ao longo do tempo, que não melhora com analgésicos comuns, sempre preocupa. Uma batida na cabeça que o paciente tem uma gravidade
maior, é fácil de identificar. Qualquer um, o guarda, o transeunte que está lá, ele acaba identificando com facilidade. Então é aquele paciente que bate, que tem às vezes lesões do couro cabeludo graves, tem afundamentos de crânio, né? Então isso fica fácil, qualquer um pode identificar isso e naturalmente vai procurar o SAMU, vai procurar socorrer essa pessoa. Nos preocupa o que é mais comum, que é o traumatismo, esse que é um traumatismo de certa forma leve, mas que tenha sintomas neurológicos. Outro sintoma que sempre preocupa a gente, principalmente nos pacientes idosos, é aquele paciente que bate a cabeça, né? Não tem grande sintoma, rapidamente melhora, mas ao longo de alguns dias ou semanas, ele acaba desenvolvendo déficits neurológicos, ou seja, paralisias. Ele fica com o lado direito do corpo pesado, ele fica com dificuldade para falar. Nesses casos, a gente também tem que estar atento e imediatamente deve procurar um serviço médico onde tem um atendimento especializado, um neurologista, um neurocirurgião, para fazer os procedimentos necessários para identificar se esses sintomas realmente condizem com uma situação grave, uma situação que precise tratamento envolvendo o cérebro propriamente dito. Bom, doutor, considerando a tua experiência, quais são as principais situações dentro do cotidiano que acontece o TCE e quais são os principais cuidados que os nossos ouvintes podem ter na sua rotina para prevenir que isso aconteça com eles? A medicina, todos os trabalhos de medicina, eles são unânimes em dizer que a maior causa de TCE, tá, ela ocorre por acidentes de trânsito. E ela tem um segundo grupo que atinge pessoas mais velhas, em torno dos 70 anos, né, que são as quedas. Né? Então ela tem uma que a gente chama de distribuição bimodal. Tem uma turma que se abate a cabeça quando jovem, até os 24 anos, e uma turma que vai bater a cabeça acima dos 70 anos. Né? Os nossos trabalhos aqui em Porto Alegre, no nosso centro, no hospital que eu trabalho, que é o Cristo Redentor, tem a mesma distribuição. Ela é meio universal, essa distribuição. A única diferença que tem é que os americanos eles têm uma terceira onda que também acontece nos jovens, que é relativa a esportes. E aqui no Brasil a gente também tem uma turma aí que é a violência interpessoal. Então as maiores causas de batida na cabeça que traz transtorno para as pessoas, são graves, né? Então acidente de trânsito, quedas e violência interpessoal. Como é que a gente faz para evitar isso, né? Então eu brinco com meus alunos lá, né? Quando as aulas que eu dou, né? Se eles estão vivos até os 24 anos, eles só vão voltar a morrer agora com em torno dos 50 anos, quando atingirem as doenças cardiovasculares. Então, se você tem mais que 24 anos, você já passou pelo pico de exposição do traumatismo crânioencefálico. Outra coisa que acontece, que é interessante, que é universal também, né, é uma doença. Então, o traumatismo crânioencefálico ele não é um incidente isolado, é uma doença, tá? Chama-se epidemia silenciosa. Então, a gente não se dá conta que muitos jovens estão perecendo, estão perdendo anos de vida e de qualidade de vida, e a gente não consegue enxergar isso em conjunto. A gente traz esses problemas como um problema daquela família, daquela pessoa que bateu a cabeça, mas como ele, existem milhares no Brasil que hoje sobrevivem com sequelas em função de uma batida, né? E ela é uma doença do adulto jovem, masculino. Quem bate a cabeça é o homem. A mulher, ela bate 5 vezes menos a cabeça, com gravidade. O homem que se expõe mais à violência, o homem que corre mais de carro, o homem que sobe mais em telhado, então, portanto, o homem que acaba sofrendo mais essas consequências, né? Como é que a gente faz para prevenir isso? São campanhas de educação. Todo dia a gente vê nas notícias aí pessoas que bateram a cabeça, que se acidentaram, que morreram ou que ficaram sequeladas em função dos traumas. Então a prevenção disso é fazer o que as autoridades mandam, não correr, não ultrapassar, não fazer pega de carro e principalmente o bom senso, né? Por esses dias a gente tem visto aqui em Porto Alegre, né, muita chuva. E quem trabalha em pronto-socorro sabe, choveu, vai chegar alguém que cai do telhado. Todo mundo deveria saber que subir no telhado em dia de chuva é uma chance muito grande dessa pessoa cair.
bater a cabeça de forma grave. E vocês veem que é engraçado essa epidemia, né? Que ela atinge ricos e pobres de diferentes maneiras. Então a gente teve alguns anos atrás o Gugu Liberato, que foi consertar alguma coisa no forro da casa dele, parece que era um forro alto, né? E rebentou e ele caiu, bateu de cabeça num móvel, depois caiu no chão e veio a falecer em função da gravidade desse traumatismo crânioencefálico. Então vocês veem, o Gugu era uma pessoa de posses, imagino eu, né? E veio a sofrer dessa doença. O Michael Schumacher passou a vida inteira correndo de carro, aí não tem notícia dele ter tido um acidente grave, entendeu? Quando ele estava aposentado, que ia aproveitar a vida, ele teve um acidente de esqui, que para esses países que tem neve, tudo é uma coisa muito frequente, bater, cair de esqui, mas parece que ele estava sem capacete. Então, poucas pessoas no hemisfério usam capacetes, né? Mas sim, deve ser usado o capacete, tanto quanto a gente deve usar capacete para andar de moto, para andar de bicicleta, para andar de skate, né? É muito importante isso. Então, a prevenção, principalmente focada, tá? Para esse grupo, o jovem masculino, acredito eu, seria o melhor cenário para a gente evitar esses anos de vida que são perdidos com sequelas de um traumatismo crânioencefálico. Quais são os tratamentos disponíveis para pacientes que sofreram TCE? Como isso varia de acordo com a gravidade da lesão? O tratamento do TCE ele varia muito quanto à gravidade, tá? Quanto mais grave, maior aporte, maior recurso a gente acaba tendo que empregar nesses pacientes. É normal. Então o paciente, fazendo uma comparação, que tem pouca dor, ele vai usar pouco remédio. O paciente que tem muita dor vai usar muito remédio e remédios fortes. Atualmente existem muita pesquisa no mundo inteiro, tá? Justamente para procurar medicamentos, tratamentos, técnicas cirúrgicas que diminuam as sequelas de uma batida na cabeça, de uma eventual batida. Mas imaginem que o cérebro humano, né, ele é a estrutura mais complexa que se conhece em todo o universo. E todos nós temos um deles dentro da cabeça. E todo dia a gente leva para passear, para andar de moto, para andar de carro, essa estrutura mais complexa, que tem em torno de 80, 85 bilhões de neurônios. Neurônio é a célula que faz o pensamento, né? Então essas células, todo dia a gente expõe. Imagina que a gente tem o troço mais valioso, mais complicado do universo e a gente expõe ele a risco todo dia, né? Uma vez que a gente danifica essa estrutura, que é o cérebro propriamente, né? A gente tem lesões imediatas, que a gente chama lesões primárias. Quando a gente bate a cabeça, a gente tem hemorragias, a gente tem destruição do tecido cerebral, da estrutura celular do cérebro, né? Quanto a isso, não temos o que fazer, é aquele momento. Todo tratamento que existe hoje no mundo, que visa pesquisar e visa entender para melhorar o atendimento, ele vai se dar na lesão secundária. Depois que a gente bate a cabeça, muitas coisas acontecem na estrutura celular do nosso cérebro que continua provocando a lesão e vão matar mais neurônios depois. Ao longo das semanas, ao longo dos dias, ao longo das horas. Então o tratamento hoje do TCE, primeiro, é monitorizar esse paciente. Então existem várias maneiras, a mais simples e mais útil para nós é medir a pressão dentro da cabeça. Então o neurocirurgião, ele não é em toda a batida na cabeça, né? É a batida grave que eu estou falando, né? Então quando a gente bate a cabeça, o cérebro da gente incha, tá? Ele fica inchado dentro do crânio. E no momento que ele fica inchado dentro do crânio, ele acaba provocando uma dificuldade no sangue chegar dentro da cabeça. Então, uma das maneiras que a gente tem é saber se isso está acontecendo ou não saber. E a única maneira que a gente tem, e a mais fidedigna, é colocar um catéter que mede a pressão dentro da cabeça, que vai nos orientar, vai orientar o médico intensivista, né, a fazer as medidas necessárias para diminuir a pressão dentro da cabeça, porque a pressão alta dentro da cabeça, ela acaba provocando essa lesão secundária que eu falei, ela acaba matando neurônios que não foram afetados no primeiro impacto, né? Então, hoje, todas as pesquisas que se tem é no entendimento do que está acontecendo no cérebro. A gente não sabe tudo o que acontece no cérebro, na sua intimidade celular, eu digo, né? Lá dentro da célula. E existem algumas medicações que a gente está utilizando para melhorar o perfil
desse neurônio, tentar salvar essa célula neuronal de maneira que ela passe essa catástrofe temporária que é batida dentro da cabeça e ela consiga sobreviver a tudo isso sem deixar grandes sequelas. Então o tratamento hoje ele está muito no entendimento do que acontece e na intervenção imediata. Então, por exemplo, fazer uma craniotomia descompressiva, que é aquele tipo de cirurgia que se faz, o Michael Schumacher fez, que é a remoção do tampão ósseo da cabeça para que o cérebro ocupe aquele espaço e não danifique células que ainda são viáveis. A gente tem entendimento que a terapia intensiva, então a ventilação, aquela colocar o tubo na garganta, ele é muito importante para oxigenar o cérebro, para levar, imagina que o cérebro está sofrendo naquele momento, ele tem que receber energia. A energia ela vem através da respiração da gente, para a célula não morrer asfixiada, né? Então, todo esse entendimento tem ajudado a melhorar o perfil do atendimento. Arthur, o termo epidemia, né, a gente usa quando a gente tem conhecimento de uma doença que atinge uma população. Então, todo mundo aqui conhece agora a do Covid-19, que atingiu a população, então aquilo foi uma epidemia, então toda aquela população foi atingida. Então o TCE, o termo epidemia silenciosa, justamente se refere a isso. É uma doença que acomete toda a população. Jovens, velhos, homens, mulheres, ricos e pobres. Sempre que a gente fala de traumatismo crânioencefálico, nos vem à mente os casos graves, realmente esses nos preocupam. Nos vem à mente também a mortalidade que envolve esses casos graves. Então, bater a cabeça de uma maneira grave, a gente tem uma chance muito grande de morrer daquela batida ou desenvolver sequelas graves. No entanto, existe um outro tipo de traumatismo, que é um traumatismo moderado, que ele também traz sequelas e muitas vezes as pessoas leigas, não se dão conta do que acontece com aquela pessoa. Me recordo uma vez, né, que eu atendi uma paciente lá no Cristo Redentor, né, uma mulher jovem, em torno dos seus 35 anos, né, ela havia caído de moto, teve um trauma, uma pequena hemorragia cerebral, desmaiou, não ficou com nenhuma sequela maior, evoluiu muito bem, ao cabo de uma semana demos alta para ela. Passado um mês, mais ou menos, ela me procurou no consultório, né, para atendimento, me lembrei dela, tudo, conversamos, né, a consulta transcorreu sem maiores problemas e tudo, né, e junto desta paciente estava a mãe dela. E a mãe dela, no final da consulta, né, perguntou, né, doutor, eu posso falar? Claro, pode falar, né. Doutor, desde que a minha filha bateu a cabeça, ela não é mais a minha filha. Ela está diferente. Como está diferente? Não, ela não conversa com a gente, ela não consegue se concentrar para ler um livro, ler um jornal. Ela é uma pessoa que recebia as amigas na casa dela, era uma pessoa muito social, agora ela é uma pessoa que está muito quieta, não consegue mais conviver, o barulho incomoda ela, né? Ela me contou outro dia que ela não conseguia dormir, estava com dificuldade para dormir. Então, todos esses sintomas, né, a gente chama de síndrome pós-TCE, que acontece com bastante frequência em traumas moderados. Então, aquele trauma que a pessoa bate a cabeça, tem algum problema no cérebro, uma hemorragia, alguma coisa mais grave, mas não chega a ir para UTI, ele não fica muito tempo no hospital, né? Isso também faz parte dessa epidemia. Então, são pacientes, hoje a gente sabe disso, que desenvolvem sequelas, muitos conseguem retornar à sua atividade anterior com alguma dificuldade, né? E outros não conseguem mais voltar a trabalhar, voltar ao que faziam, voltar ao que eram. Por quê? Porque se sabe que sempre que a gente bate a cabeça, todo o cérebro sofre, todo o cérebro tem um acometimento em menor ou maior grau, que é proporcional à gravidade dessa batida. A mensagem final que eu deixo, né, que a melhor maneira de evitar o TCE, não ter TCE, não bater a cabeça, então ter um certo bom senso nas atividades que a gente faz no dia a dia. Bater a cabeça não é uma coisa casual, né? A grande maioria das vezes é uma coisa que dá para prevenir. Então, andar sem capacete em moto, correr de carro, não usar o cinto de segurança, tudo isso sabe que agrava essa lesão.
E para aquelas famílias que hoje cuidam de alguém ou conhecem alguém que bateu a cabeça e desenvolveu alguma sequela maior, alguma dificuldade maior ou menor, realmente é um paciente que dá muito trabalho, ele dependendo do nível que esse paciente está, né? Mas boa parte deles conseguem retomar alguma atividade social, conseguem tocar suas vidas, né? Então sempre existe um caminho, sempre existe uma luz no fim do túnel para todos esses pacientes. Muito obrigado pela oportunidade. Infelizmente, chegamos ao fim do episódio. Dr. André, a conversa foi muito boa. Agradecemos por ter aceitado nosso convite e por ter contribuído com essa troca de conhecimentos. E não podemos perder a oportunidade de convidar você que está aí do outro lado para participar junto com a gente. Mande suas experiências, sugestões e dúvidas no nosso link que está na descrição desse episódio. Vocês podem nos acompanhar e entrar em contato com a gente pela nossa página do Instagram, @neurotalks.ufsc. Até a próxima!